Amigos do Sistema Rural de Comunicação, olha, um tratamento inovador contra o Covid-19 vem sendo testado e estudado por um grupo de médicos em Cascavel. A iniciativa é encabeçada pelo médico hematologista e oncologista clínico Ademar Dantas Acunha Júnior, seridoense, nascido em Jardim do Seridó. E é com ele que a gente tem a alegria de conversar a partir de agora. Professor, doutor, seja bem-vindo aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. Como é que surgiu a ideia de oferecer para o Brasil e quem sabe até para o mundo um tratamento tão inovador como esse? Doutor Ademar, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite recebido por você. Então, dia 26 de março foi emitido um parecer publicado numa revista mundial do FDA, que é o órgão que regula as ações de medicamentos, novos tratamentos nos Estados Unidos, dando aval para começar estudos com o plasma, que a gente chama o plasma convalescente, né, dos pacientes que já tiveram Covid, para tratar outros pacientes com pneumonia grave do Covid. Então, a partir dessa liberação que a gente teve acesso, a gente começou a fazer as perguntas e vendo a necessidade de se fazer isso aqui no Brasil. Afinal, a gente não tem um tratamento definido, apesar de se falar tanto da hidroxicloroquina com a azitromicina, a gente não tem um tratamento definido. E tudo que vier para colaborar ou para ajudar no tratamento dos pacientes, principalmente aqueles pacientes graves, esse tratamento deve ser realizado. Então, existe uma necessidade premente de se fazer de descobrir novos tratamentos, né, na doença. Então, a partir daí, eu fiz o projeto, foram 48 horas de intenso estudo e revisão de literatura, e a gente, dia 30, estava com o projeto pronto e foi encaminhado à Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E a resposta veio em 8 dias, antes de ontem a gente recebeu a resposta. O projeto está tudo ok, a única coisa que eles sugeriram foi mudar o termo de consentimento livre esclarecido, que é o termo que a gente apresenta para o doador e receptor, para ver se ele concorda ou não. Ele pediu para acrescentar, adicionar alguns pontos. Então, a gente fez essas correções e reencaminhou para eles ontem, né? Então, acredito que em uma semana a gente vai ter a resposta. Outra coisa que vale ressaltar é que, normalmente, essas respostas demoram de 1 mês, 3 meses, às vezes até 6 meses, com novas tecnologias e material biológico, né? O tratamento com material biológico. E foi urgente, né? Foi emergente, eles fizeram essa avaliação, a Comissão Nacional fez uma avaliação em uma semana. Doutor Ademar, agora no caso, para que o ouvinte possa entender, você só pode colocar o tratamento em prática quando realmente houver essa autorização ou já começou alguns testes? Não, nós só podemos colocar em prática quando houver essa autorização. Então, nenhum paciente pode entrar em pesquisas clínicas sem ter autorização da Comissão de Ética em Pesquisa local, quando é um tratamento que não precisa, não é um tratamento inovador, e nacional, quando é um tratamento inovador com novos tipos de medicamentos ou biológico, tem que passar pelo aval da Anvisa e da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Como a Anvisa pediu para não, na emergência, que a gente está na situação de emergência, não precisaria passar por ela. Então, apenas foi passado pela Comissão de Ética e Pesquisa. Então, não podemos iniciar o estudo sem esse aval. Para que as pessoas possam entender como é que funciona o tratamento. Ok. Então, assim, desde a gripe espanhola, em 1918, foi feito esse tratamento com plasma, né? E nas reavaliações desses tratamentos que foram feitos com esse plasma na gripe espanhola, depois com o SARS, com o MERS, que são outras formas de pneumonias graves por coronavírus, foram vistos na literatura que o plasma poderia neutralizar o vírus. Ele neutraliza
a viremia, neutraliza o vírus, principalmente em pacientes antes de 10 dias do início dos sintomas. Então, ele evita que o paciente seja entubado, ou que o paciente, uma vez entubado e no respirador, ele possa sair do respirador mais precocemente, porque essa primeira onda da viremia, que faz uma inflamação grande no pulmão, o plasma, ele pode retardar e tentar destruir os vírus que podem estar causando essa pneumonia. Então, são os anticorpos contidos no plasma que vai neutralizar os vírus. Isso a gente chama de imunoterapia passiva, né? É como se o paciente estivesse recebendo um soro que contém anticorpos e que fosse ser aplicado na pessoa, por exemplo, que existe o soro antofídico, o soro antirrábico, que no caso que é utilizado na raiva e nos acidentes ofídicos. Então, o anticorpo de imediato é que vai fazer a ação. É diferente um pouco da vacina, porque a vacina, os anticorpos e as células produzidas pela vacina necessita de um tempo para poder ter a sua ação. Necessita de pelo menos 15 dias para começar a iniciar a produção de anticorpos e de células que reconheçam o vírus. O plasma, que contém os anticorpos, não. Como eu falei, a imunoterapia passiva, ele já vai de imediato agir contra os vírus. Então, era justamente isso que eu ia perguntar. Após quantos dias da doença o indivíduo ele forma os anticorpos? E qualquer pessoa pode doar ou não? Então, existem os critérios de inclusão tanto do receptor que vai receber, quanto do doador. Então, a princípio, só pessoas maiores ou iguais ou maiores a 18 anos, né, que podem doar. Esses doadores, eles têm que ser saudáveis, não ter nenhuma doença grave e ter tido a infecção por Covid já curada dentro de 14 dias do início dos sintomas e ter comprovadamente tido por RT-PCR um exame comprovando que ele teve a infecção. A carga viral, ela é importante para a concentração de anticorpos no plasma que vai ser doado? Sim. Na verdade, não é nem a carga viral, porque, teoricamente, se ele foi curado, ele não tem mais vírus. Ele tem o anticorpo, que a gente vai titular. A quantidade de anticorpo, a titulação de anticorpos que pode neutralizar o vírus, que nós vamos fazer nesse plasma, né? Então, existe um ponto de corte. A princípio, o paciente que tem a titulação de 1:40, acima de 1:40, quanto mais títulos de anticorpos tiver, melhor vai ser como doador. Mas o ponto de corte, que é a triagem que a gente colocou no estudo, é 1:40. E na bolsa, 1:60, na bolsa de plasma. Então, mesmo que o paciente doe o plasma, a gente vai verificar a quantidade desse plasma, a titulação de anticorpos nesse plasma que os pacientes convalescentes doaram. Doutor Ademar, já se sabe o momento certo de administrar esses anticorpos, por exemplo, seria no início da infecção, nos pacientes de poucos sintomas ou nos pacientes graves que já estão na UTI? Então, esse estudo é para pacientes graves, mas para pacientes graves que iniciaram sintoma dentro de 10 dias, né? Então, existe um conhecimento teórico nos artigos que existem duas tempestades que o vírus pode causar no organismo. A primeira tempestade, quando você tem uma viremia, que é nos primeiros 7, 10 dias, onde tem muito vírus circulantes, e ele causa uma inflamação muito grande no organismo. E após os 10 dias, que você continua a ação inflamatória do vírus, que muitas vezes não tem mais, mas continua o aspecto inflamatório da doença, a sequela inflamatória continua. Então, o ideal para se fazer o plasma é nos primeiros 10 dias que corresponde ao tempo que o vírus está mais presente no organismo. Doutor Ademar, já foi visto também, por exemplo, que existe um determinado momento em que esse sangue do paciente doente vai estar mais rico em anticorpos ou não? Então, isso é a princípio, quanto mais próximo da infecção, mais rico em anticorpo vai ter isso é um conhecimento teórico, mais rico em anticorpo vai ter o paciente. Mas a gente não sabe até que ponto essa imunidade, existem trabalhos
produzidos com gripes anteriores, que depois de 3 meses o título de anticorpo cai bastante, né? Então, o ideal é que essa doação seja feita dentro dos 14 dias, após 14 dias, né, para ter a segurança de que está curado, e dentro do primeiro mês de início dos sintomas. Já existem comprovações científicas dos benefícios desse tratamento? Sim, mas não com Covid, existem estudos que a gente chama de estudos de casos em 10 casos, 5 casos, mas não um trabalho estatisticamente desenhado, prospectivo, que a gente fala à frente, né, o paciente. A gente começa a contar no momento que ele tem a doença e a gente faz avaliação, todas as avaliações a partir daquele momento. A gente só tem estudos retrospectivos desses que diminuem um pouco o poder estatístico e o poder de ser generalizado para outras populações. Então, o nosso estudo é um estudo prospectivo de fase 2, que a gente vai avaliar 10 pacientes. No primeiro momento, a gente vai avaliar são 2 estágios de avaliação. No primeiro estágio, a gente vai avaliar se 2 pacientes inicialmente teve resolução do caso, no que é o principal objetivo, né, que a gente quer ver, a resolução da pneumonia, a retirada do respirador precocemente, a melhora dos sinais e sintomas. A gente vai continuar o estudo, vai para a segunda fase. No total, são 10 pacientes. A gente precisa que 50% mais um, ou seja, 6 pacientes, tenha resultado positivo com o tratamento. Para que isso... Pois não, doutor, pode ficar à vontade. Claro que na primeira fase, se 2 a 3 pacientes não melhorarem, a gente não continua o estudo. De 3 pacientes, um paciente tem que melhorar, né? Então, de 3 pacientes, um tem que melhorar para a gente continuar o estudo. E no final, a gente vai até 10 pacientes, 6 pacientes têm que melhorar para a gente dizer que o estudo foi eficaz e seguro, e colocar mais pacientes, né? Fazer um novo estudo com uma fase 3, com comparação com outros tipos de tratamento, ou num pool maior de pacientes. Mesmo com a eficácia desse tratamento, no caso, caberia ao profissional médico, por exemplo, saber se realmente vale a pena usar ou não? Teria, por exemplo, que ter uma indicação médica do profissional médico? Sim, tem que ter uma indicação médica e preencher os critérios de inclusão do estudo, né? Então, a gente precisa ter esses critérios de inclusão, que são pacientes com pneumonia moderada a grave, necessitando de oxigenoterapia, que precisem, que tenha alterações inflamatórias no sangue, né? E que não tenham nenhum problema alérgico anterior, com recebimento de sangue, ou tenha alguma deficiência imunológica que evite que tenha problemas em receber esse plasma. O senhor acredita que... Tem critérios de inclusão. Então, o médico indica, vai passar por nós, pela equipe, que vai fazer o estudo, para definir se esse paciente preenche ou não os critérios de inclusão e exclusão. O senhor acredita que, caso realmente tendo a liberação, o Brasil todo vai ter condições de adotar um tratamento como esse? Eu acredito que sim, tem São Paulo também está fazendo, os grandes hospitais de São Paulo está fazendo o estudo também. Então, eu acho que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve, se realmente os estudos com poder estatístico para verificar se o tratamento é eficaz e seguro darem resultados positivos, deve ter comunicação da agência. Inclusive, os bancos de sangue foram liberados para estocar plasma, mas não para fazer o plasma, né? Então, para fazer o plasma em doente com Covid, a gente tem que ter autorização do Comitê Nacional de Ética e Pesquisa. O plasma do doador tem que ser compatível com quem vai receber? Sim, tem que ser compatível. Então, e outra coisa interessante que, assim, o plasma
é um pouco, os antígenos do plasma, para aceitar, é um pouco diferente da hemácia. Então, o doador universal de hemácias é O negativo. O doador universal do plasma é o AB, né? Porque a gente quer ter não pode ter anticorpos contra ABO e RH. Então, o melhor plasma é aquele plasma que não tem anticorpo nem anti-A nem anti-B, que é o doador AB. Eu não sei falar em hemácia, não sei se você tomou conhecimento de um trabalho que mostra que o vírus afeta a hemoglobina das hemácias e até se levantou a possibilidade, por exemplo, de que o tratamento com a transfusão de sangue total e não apenas do plasma seria benéfico. Existe isso realmente? Veja só, isso é um mecanismo que a gente fala fisiopatológico muito novo. Vai existir na literatura todas as mais variadas possíveis doenças que o Covid pode provocar, né? Então, isso é um mecanismo fisiopatológico muito novo dessa alteração da oxihemoglobina, mas a gente tem que ter muito cuidado. Cada paciente é um paciente diferente, cada um responde diferente à doença, e nem sempre a transfusão da hemácia, quando não necessita, né, quando você não tem hemoglobina muito baixa, o paciente não precisa, e muitas vezes pode ser mais danoso ao organismo você fazer uma transfusão de hemácia do que não fazer. Lembrar que o coronavírus, ele faz uma ação no endotélio do vaso do pulmão, e ele propicia pequenas tromboses, microtromboses, que isso pode, o paciente tomando sangue total, às vezes você pode propiciar uma piora desse mecanismo pró-trombose, né? Que favorece a trombose. Então, precisa ser estudado isso, né? A gente precisa ter estudos. Eu acho que uma doença nova é a oportunidade da gente estudar novos tratamentos, novos diagnósticos, nova maneira de se prevenir da doença, né? E tem que se fazer estudos, porque tratamento empírico, fazer por fazer, realmente a ciência não aceita isso, né? Cientificamente não é aceitável. Por mais que você, como médico, a sua experiência te diga que esse remédio é melhor ou não, mas isso é experiência individual, não é experiência de uma comunidade científica para aplicar em todo mundo. Então, tem que ser visto paciente a paciente. O fato do doador poder doar até 2 vezes aumenta a chance dele salvar mais vidas? Sim, com certeza. Então, assim, como a gente vai retirar por plasmaférese, que é uma máquina parecida com a máquina de hemodiálise, que a gente tira só o plasma e devolve todo o resto do sangue, então o paciente com 2 semanas pode voltar a doar novamente, né? Então, até 2 outras vezes. Então, isso pode ser feito e ele pode salvar outras vidas, sim, com certeza. Doutor Ademar, atualmente, quantos dias, por exemplo, o paciente leva para ser curado e com o tratamento, esses dias seriam encurtados, por exemplo, em quantos dias? Olha, os estudos podem colocar uma mediana de 3 até 15 dias, né, que o paciente pode melhorar. Mas isso, novamente, depende da quantidade de vírus, da carga viral que foi inoculada na pessoa, né, depende da própria geração de imunidade, da quantidade de anticorpos neutralizantes que estava lá dentro do plasma que conseguiu neutralizar o vírus. Então, existem vários fatores do hospedeiro e do plasma que podem interferir nisso também. Existem outras coisas que a gente não sabe. Um dos mecanismos que ocasiona trombose na microcirculação pulmonar em outros órgãos é a diminuição de substâncias anticoagulantes naturais, que é a antitombina 3 e proteína C. Essas proteínas C e antitrombina 3, elas podem ser adquiridas com a administração de plasma. Isso pode interferir também na coagulação e ajudar na limpeza da trombose, na microcirculação no pulmão e em outros órgãos, né? Como é que está a sua expectativa para a aprovação do projeto, do estudo? Olha, a expectativa é muito boa. O fato de não ter tido nenhuma modificação no projeto original, apenas uma coisa que a gente tinha colocado, que a gente queria fazer em crianças.
Só que eles pediram para não ser feito em criança, porque os dados crianças são pobres ainda, né? As crianças têm pouca doença relacionada ao Covid, mas eu trabalho no Hospital do Câncer, a gente tem pacientes crianças com leucemias que, ao pegarem, que fazem muito deficiência da imunidade celular, que ao pegar a doença, pode ter uma doença grave, né? Então, a gente está conversando com os oncopediatras da nossa instituição para ver se a gente realmente faz uma emenda junto ao projeto, encaminha novamente para que as crianças possam se beneficiar desse tratamento. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião para lhe pedir a sua opinião sobre uma discussão que está tomando conta do Brasil e também do mundo, que é o uso da cloroquina, né, no tratamento contra o Covid. Na sua opinião, realmente tem alguma eficácia ou não? Sim, eu acho que tem sim. Os conhecimentos teóricos da medicação em outras doenças e mesmo nos estudos que já foram feitos, mesmo de uma forma não controlada, mostram que pode ter ação. Agora sim, parece que o efeito dela deve ser feito logo no início da gripe, né? Ela faz o efeito, ela atua como imunomodulador, né, melhorando as defesas, e atua como antitrombótico. Então o efeito é visto principalmente nos pacientes que usam ela mais precocemente. Claro que se usar um paciente grave, ela também vai ter o efeito, mas o paciente que começa mais precoce, ou os pacientes que usam hidroxicloroquina por alguma outra doença, como lúpus, artrite reumatoide, esses pacientes podem ter, e já existe evidências na literatura, que esses pacientes têm uma doença menos grave. Então, existem evidências que realmente a hidroxicloroquina pode ser uma arma terapêutica importante nos pacientes com Covid-19. Nessa fase que se encontra a pandemia no Brasil, o isolamento é importante? Muito importante. Tem que controlar, né? Então, existe um desespero das pessoas irem doentes ao hospital, né? Então, e muitas vezes a pessoa vai doente e leva a família inteira, né? Não pode fazer isso, né? Tem que ir no máximo um acompanhante, né? E se o paciente puder se locomover sozinho, se precisar, em caso de febre que não resolve, muito sintomático, respiratório, o paciente tem que ir, de preferência com um acompanhante, com máscara, né? Usar álcool gel, lavar as mãos, e o isolamento tem que manter a única forma que a gente tem de eficácia de prevenir, né, antes que aconteça a doença. Que infelizmente, a gente não tem um marcador de que a doença vai ser grave nesse paciente e no outro. A gente conhece, sim, algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, pacientes mais idosos, onde você tem alterações crônicas, degenerativas da imunidade, inflamatórios, de vascular, que ocasionam uma deficiência maior da imunidade. Então, esses pacientes têm que prevenir mais, né? Então, não é brincadeira, né? Ter que ficar indo sempre, todo dia vou no supermercado, eu não estou saindo de casa, vou no supermercado que eu posso ir, tá liberado no supermercado. Então, mas isso é um risco muito grande. Então, e o uso de máscara eu acho que é importante. A pessoa que não pode, tem que ir ao supermercado, tem que ir na farmácia comprar um remédio, ela tem que ir, tem que levar o seu álcool gel, tem que levar a sua máscara, né, e não pode ficar tocando na máscara, né? Usa a máscara, sai de casa com a máscara e não mexe mais na máscara. Só quando voltar para casa ou quando usar álcool gel que você pode mexer. Mas as pessoas têm que... A gente está aprendendo a ter o máximo de higiene possível com esse Covid-19, né? Como os japoneses já fazem há algum tempo. Então, a gente está aprendendo muito mais até do que os japoneses com essa onda do Covid. Doutor Ademar, só para fechar a nossa entrevista, o senhor como médico oncologista, para quem tem, por exemplo, para quem está em tratamento do câncer, os cuidados têm que ser maior ainda do que qualquer outra pessoa? Cuidado, a gente sempre ouve assim dos pacientes, por exemplo, antes dessa pandemia, os pacientes falavam para a gente: puxa, doutor, eu fiz quimioterapia, não tive gripe, não tive nada,
fui melhor do que meu cunhado, meu marido, meu sogro, que não estava fazendo quimioterapia e teve gripe, eu não tive nada. Então, assim, isso se deve por quê? Porque o paciente, quando faz quimioterapia, ele não deve deixar o tratamento quimioterápico. Ele deve fazer, sim, os cuidados de isolamento social, de uso de máscara, lavagem de mão. Então, esses pacientes, a gente já orienta para ter um cuidado maior. Agora, o cuidado deve ser redobrado. Claro que tratamentos que podem esperar, deve ser esperado, mas tem tratamentos oncológicos que são urgentes iniciarem, né? E os que já estão fazendo o seu tratamento, conversar com o seu médico oncologista, hematologista, e ver se realmente pode continuar. Porque deve ser continuado e o isolamento e os cuidados de higiene deve continuar a ser feito, né, com o máximo rigor. Evitar aglomeração, evitar de ir no supermercado, na farmácia, né? A gente tem pacientes que continuam fazendo tratamento, né? E os familiares, os contactantes, têm que ter o máximo de cuidado possível, né? Não pode ficar em contato com pessoas que estão viajando para fazer compra em São Paulo, em outros locais, porque eles é um risco potencial, né? Então, a gente solicita aos pacientes que tenham um isolamento social e que não façam reuniões de família nesse momento, façam através de videoconferência, pelo celular, FaceTime, Facebook, Zoom, mas não faça essa aglomeração. E os pacientes devem sim continuar o tratamento, mas com as devidas precauções. Doutor Ademar Dantas, prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa. Obrigado pela atenção dispensada. Que mensagem você deixa para os seus conterrâneos aqui no Seridó? Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Sei que existe a Faculdade de Medicina aí, que inclusive o Georgia, Maria José, que começaram o processo do início, estão à frente, são pessoas idôneas, são pessoas conhecidas, e é uma alegria imensa poder falar para vocês sobre tratamento inovador que a gente está começando aqui, né? E dizer para as pessoas que se cuidem, principalmente os pacientes oncológicos e os outros pacientes contactantes desses pacientes oncológicos, tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter o isolamento social, infelizmente. O Covid não escolhe paciente, a gente tem visto que tem a mortalidade em pessoas mais jovens, a gente tem visto que está aumentando, então não são só os idosos que são acometidos, então cuidem-se. Muito obrigado.